como uma mulher angustiada conseguiu dar a volta por cima e sair de uma situação extremamente difícil com a orientação de Deus. Essa é a história da mulher, que até já fiz um vídeo sobre isso recentemente, a mulher que perguntou a Eliseu o que ela deveria fazer naquela situação difícil em que ela estava. A situação difícil era a seguinte: ela devia entregar os filhos como escravos, porque os credores estavam vindo atrás dela, porque ela tinha dívidas. Acontece que o marido dela tinha muitas dívidas. No entanto, ele trabalhava para poder pagá-las, mas quando ele morreu, as dívidas foram para ela e ela não tinha uma fonte de renda que pudesse pagar essas dívidas. Então, naquela época, os credores vinham e levavam os filhos para serem escravos e assim aquela dívida fosse paga por meio do trabalho dos filhos. Imagine a angústia dessa mulher. E foi por isso que ela correu atrás do profeta Eliseu para pedir uma orientação sobre o que ela deveria fazer. E nessa história, Eliseu chegou e disse o seguinte: o que você tem em casa? Perguntou. E aí ela disse: eu tenho lá uma vasilha de azeite. Ele falou: vai e peça aos seus vizinhos todas as panelas que você puder, entra em casa, fecha a sua porta, pega essa vasilhazinha de azeite e com ela você enche todas as panelas e pronto. Aí ela terminou e fez isso. Foi um milagre extraordinário, porque como uma vasilhazinha de azeite poderia encher tantas panelas, tantas vasilhas diferentes? Mas foi o que ela fez. E aí, quando ela encheu todas as vasilhas, o azeite parou de derramar, ela correu atrás de Eliseu e perguntou: e agora o que eu faço? Aí ele disse: vai, vende o azeite, paga suas dívidas e vive do resto. Então essa mulher saiu de uma situação muito angustiante por causa de uma orientação de Deus que ela teve através do profeta e deu a volta por cima e teve uma vida muito melhor a partir de então. E nós podemos aprender 3 coisas importantes com essa história. A primeira coisa é que ela ia enchendo as vasilhas e colocando de lado. Ela, com a ajuda dos filhos, ia pegando cada vasilha e ia enchendo ali com aquela pequena vasilha de azeite. Quando aquela vasilha enchia, ela colocava de lado. Enchia uma outra vasilha, colocava de lado. Outra vasilha, colocava de lado. Isso nos ensina que nós temos que reservar aquilo que tem valor para nós. Sim, muitas vezes o que você precisa para executar um projeto é, na verdade, um valor financeiro separado. Você precisa de um conhecimento específico, você precisa de algum recurso, alguma coisa que parecia velha, que estava para jogar fora, mas você precisava guardar aquilo para o momento oportuno. Você precisa reservar aquilo que tem valor para o momento oportuno. Foi isso que essa mulher fez, porque ela reservava cada vez que ela enchia uma vasilha, colocava no canto, aí vinha outra vasilha, ela colocava no canto, ela ia acumulando recursos para um momento oportuno. Por isso que é importante você economizar dinheiro, porque tanto para o bem da sua família, quanto para o bem do seu negócio, quanto para o bem do seu fluxo de caixa em seu projeto, até mesmo se você pretende ajudar o próximo, ajudar outras pessoas, você precisa de recursos. Esses recursos podem ser dinheiro mesmo, ou podem ser outros recursos, como alimentos que você arrecada para poder fazer cestas básicas para doar para outra pessoa. Mas se você não vai acumulando aquilo até ter certa quantidade, você acaba não podendo distribuir da forma correta, não podendo aplicar da forma correta naquele projeto que você precisa. Se você precisa executar algo que você precise de dinheiro, você tem que salvar todo mês uma parte. Separar aquela parte até ajuntar e você tem o suficiente para então executar aquele projeto. Eu já trabalhei em projetos de ajudar as pessoas fazendo cestas básicas e nós tínhamos que arrecadar alimentos. O que acontece é que para formar uma cesta básica são vários alimentos diferentes. Você precisa do café, precisa do arroz, da farinha, do feijão, do óleo e por aí vai. E muitas vezes você procurando obter esses alimentos, você consegue uma doação e essa doação vem bastante farinha. E aí uma segunda doação de outra pessoa e outra instituição doa para você ali bastante óleo e bastante feijão. Só que se você não separa isso em reserva e vai procurando mais das outras variedades que são necessárias na cesta básica, você não vai conseguir formar a cesta básica com as variedades que ela tem. Você vai ter um bocadão de feijão, um bocado de óleo, mas falta muito para formar uma cesta básica. Falta o flocão, falta tanta coisa. Então você tem que separar aqui de lado e continuar correndo atrás. Separar aqui de lado e continuar correndo atrás. Então você deve separar aqui, reservar para você aquilo que tem valor para no momento oportuno você executar. E foi isso que essa mulher fez. E a segunda coisa que ela fez que nós podemos aprender é a seguinte: na verdade nem foi ela, foi o filho dela que não fez. E nós podemos aprender com isso. Ele não confessou a fé. Ele não confessou a fé no momento em que ele precisava fazê-lo. O que acontece é o seguinte: a mulher, toda vez que ela enchia a vasilha de azeite, ela pedia para o filho: tem mais vasilha?
Aí ele entregava. E aí ela enchia aquela vasilha e separava. Aí teve uma vez que ela perguntou, tem mais vasilha? E ele disse, não, não tem mais vasilhas. E foi naquele momento em que o azeite parou de derramar. Acontece que eu acredito que se ele não tivesse dito isso, o azeite não teria parado de derramar. O azeite não parou de derramar porque ele acabou. Porque na verdade o que estava acontecendo era um milagre, ele já devia ter acabado desde o começo, mas ele estava continuando a derramar, ainda que a vasilha dela fosse pequena. Mas o azeite acabou porque o menino confessou que não havia mais vasilhas para colocar o azeite. Use as suas palavras para dizer apenas o que é positivo. Você não pode dizer, eu não posso fazer isso, eu não tenho mais vasilhas para encher azeite. Apesar de que isso fosse até um fato. Olha que contradição. Não era um fato, ele não tinha mais vasilhas. Mas se ele se calasse e dissesse, espera aí, mãe, saísse pela porta e fosse na outra rua buscar mais vasilhas, o azeite não teria acabado, imagino eu. Ele teria trazido mais vasilhas ainda e teria enchido mais vasilhas com azeite, ele teria mais vasilhas, aquilo não pararia de derramar, mas porque ele disse, não há mais vasilhas, não há mais espaço para bênçãos, estou satisfeito e não quero mais colocar mais bênçãos em meu celeiro. Era como se ele dissesse isso e infelizmente o azeite parou ali. Talvez o azeite estaria derramando até hoje, porque o poder de Deus é ilimitado, se ele tivesse arranjado vasilhas suficientes para ele continuar enchendo. E aí geração após geração ia continuar arranjando vasilhas até hoje para poder esse azeite continuar derramando, porque Deus é uma fonte inesgotável e as coisas ocorrem de acordo com a nossa fé. Se a nossa fé é suficiente, ele não para de derramar o azeite. Então, não mude a sua confissão, não mude a sua fala. Não diga coisas positivas, depois desista e começa a dizer, isso não tem jeito mesmo. Não, continue confessando, eu tenho mais vasilhas, Senhor, eu tenho mais espaço. Deus, eu tenho mais espaço para o Senhor mandar bênçãos para mim. Eu tenho mais vasilhas para encher. E a quarta coisa que nós aprendemos é que ela correu e foi contar a Eliseu logo depois que as vasilhas foram cheias. As vasilhas estavam cheias, lotado de vasilhas em casa. Então ela pensou, imagino que ela tenha pensado, eu poderia vender esse azeite aqui. A primeira ideia que viria à cabeça dela seria essa. Mas como saber se essa ideia era a vontade de Deus? Era importante consultar a Deus novamente, porque muitas vezes nós queremos repetir aquilo que Deus disse no passado. Deus nos disse alguma coisa em algum momento específico para nós fazermos, ótimo, mas nós precisamos buscar novamente a orientação de Deus, porque agora é um tempo diferente. Então Deus tem uma revelação nova, Deus tem uma orientação nova para você para este momento. Apesar de parecer óbvio para ela que ela poderia vender aquele azeite, mesmo assim ela foi procurar o profeta Eliseu e perguntar, e agora o que eu faço? Você deve consultar a Deus em todas as fases do seu planejamento, em todas as fases da execução do seu projeto. E aí você consulta de novo, e aí o Eliseu disse, então vá, vende, e venda esse azeite e consiga seu dinheiro, pague as dívidas e então viva do resto. Era algo que ela já imaginava? Sim, porém agora é a orientação de Deus. E se Deus tivesse dito alguma coisa diferente? Se você não seguisse a orientação de Deus, as coisas poderiam dar errado. Porque deram certo até aquele momento pela orientação de Deus. Então você não deve acreditar que você não precise mais da orientação de Deus, visto que as coisas estão dando certo. Ainda que elas estejam dando certo, continue consultando a Deus para que você continue sempre andando no rumo certo até a vitória. E nessa história eu quero passar para você aqui para concluir este versículo muito interessante que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9:8, ele diz... Na versão mais antiga diz o seguinte, e Deus é poderoso para fazer que toda graça vos seja acrescentada, para que, tendo sempre, em tudo, toda suficiência, abundeis em toda boa obra. E a versão mais atual diz o seguinte, o mesmo versículo, Deus pode ajeitar isso para vocês, dando-lhes tudo o que necessitam, e mais ainda, para que não só haja o suficiente para suas próprias necessidades, como também sobre em abundância para darem prazerosamente aos outros. É isso que eu desejo a você, que Deus te abençoe grandemente. Agradeço por ter assistido esse vídeo. Curta, comente se você se identificou, dê uma olhada na descrição e até o próximo vídeo.